Bem-vindos à nossa aula da jornada Ensinando no Caminho. E essa é a nossa última aula da jornada, e é a aula onde eu quero mostrar para vocês como conectar cada ferramenta, cada prática que nós ensinamos nas outras aulas da jornada Ensinando no Caminho, para que de uma forma prática essas ferramentas gerem a transformação que o seu lar precisa. Como você vai gerar essa transformação em 30 dias usando essas 3 ferramentas simples, mas integradas, porque esse é o segredo para que gere a verdadeira transformação na sua família. Mas deixa eu começar com uma pergunta aqui. É uma pergunta muito sincera. Alguma vez você já terminou o dia dentro da sua casa com aquele peso no peito, porque sentiu que passou o dia inteiro apenas repetindo ordens, corrigindo comportamento, tentando manter algum tipo de controle e mesmo assim parece que nada realmente muda? Eu sei que você ama os seus filhos, eu sei que você deseja formar neles o caráter cristão, eu sei que você deseja um ambiente de paz na sua casa, mas mesmo assim, o ambiente do seu lar parece estar sempre a um passo do caos. Se isso já aconteceu na sua casa com você, eu quero te dizer algo muito importante. Não é só na sua casa que isso acontece. E o problema provavelmente não é falta de amor, não é falta de fé, porque essas ferramentas realmente funcionam. E para mostrar que isso funciona, eu preciso te contar algo que mudou completamente a forma como eu enxergo a educação. Então, durante muito tempo, eu também acreditava que educar significava basicamente 2 coisas: levar os filhos à igreja, colocá-los em uma boa escola, mas dentro da minha própria casa eu comecei a perceber algo inquietante. Mesmo amando a Deus, mesmo desejando educar bem, o ambiente do lar não refletia essa paz que eu sonhava viver. Eram ordens repetidas, cansaço, conflito e aquela pergunta dentro do coração: será que eu estou fazendo isso da forma certa? Eu percebi algo que me assustou profundamente. Eu estava passando mais tempo corrigindo os meus filhos e o comportamento deles do que formando o coração deles. E foi quando a minha filha mais velha tinha 4 anos que o Senhor realmente me despertou para estudar a educação cristã. Hoje ela já tem 12, então são uma jornada de 8 anos. Mas naquela época, eu lembro que ela dormiu uma criança e acordou outra. De repente, assim, não sei se isso aconteceu na casa de vocês também, quando os 4 anos chegaram. E eu comecei a pensar, como é que eu vou educar essa criança no caminho que ela deve andar? Como é que eu vou tratar o coração, pastorear o coração dela, não apenas tratar o comportamento, porque ela é uma pessoa, um ser eterno que está em formação. Então era como se a educação tivesse acontecendo sempre nesse modo de improviso. E isso acontece na maioria das casas. Nós não recebemos um manual de instruções quando a gente recebe um bebê. Ou a cada nova fase que o nosso filho entra, para você ler, agora o meu filho vai passar a reagir dessa forma, então eu preciso reagir dessa forma. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos estudar, nós devemos buscar uma base sólida na educação cristã, que fundamente os passos que nós precisamos dar como famílias. E foi essa base sólida, estudando sobre a educação cristã, para buscar parar de apagar incêndio, corrigir comportamento, foi nesse momento que eu descobri Charlotte Mason. Então foi ali que eu encontrei os livros dela e que mudou completamente a forma como eu via a educação. Mason falava que a educação é uma atmosfera, uma disciplina e uma vida. E nós temos falado desses 3 pilares separadamente durante essas aulas da jornada Ensinando no Caminho. Mas hoje eu quero conectar elas e mostrar como elas realmente podem gerar a transformação que o seu lar precisa em 30 dias. Nessa jornada de descoberta de Charlotte Mason, de estudar os livros dela em inglês, de aplicar essa filosofia de educação na nossa casa, eu percebi que o problema da minha casa não era falta de amor, era falta de fundamento. E também não é falta de esforço. Na maioria das vezes, o problema é falta de fundamento na educação dos filhos. E hoje eu quero te mostrar algo que pode transformar completamente a atmosfera da sua casa. Mas antes de continuar essa aula, eu quero que você tenha certeza se essa aula, essa jornada de transformação é realmente para sua casa ou não. Essa jornada Ensinando no Caminho é especialmente para famílias cristãs que sentem que o ambiente da casa virou um campo de batalha, para pais e mães que sentem cansados de repetir a mesma ordem 10 vezes sem serem ouvidos, para famílias que talvez como a sua percebem que o mundo, as telas, a cultura estão roubando a atenção dos seus filhos e você precisa agir. Para pais que desejam formar o caráter cristão nos seus filhos, mas sentem que não tem essa direção prática. Famílias que sabem que educar é mais do que levar à escola ou levar à igreja, mas ainda não descobriram. Se você já se identificou com alguma dessas coisas, eu quero te mostrar algo muito importante. Nos últimos anos, eu tenho acompanhado centenas de famílias que estavam vivendo exatamente essa realidade. Casas com conflitos diários, filhos desobedientes, pais cansados, muita culpa
culpa dentro do coração. Mas quando essas famílias começaram a aplicar princípios que eu vou te mostrar aqui agora, algo começou a mudar. A atmosfera da casa mudou, os hábitos da família começaram a se formar e muitos pais começaram a dizer que há muito tempo não sentiam essa paz que hoje eles sentem dentro de casa. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Essas famílias que vocês estão vendo aqui na tela tiveram a sua casa, a sua família transformada. Filhos começaram a ser mais obedientes, a ordem do lar começou a ser estabelecida, a família se tornou mais leve. Ao longo desses 8 anos, eu e a Mariana Mastráquio, nós temos traduzido os livros de Charlotte Mason para o Brasil. Temos compartilhado mais da filosofia de Charlotte Mason, que foi como um tesouro encontrado que gerou essa verdadeira transformação na nossa casa. E é essa transformação que hoje nós estamos aqui compartilhando com vocês. Não apenas da nossa casa para a casa de vocês, mas a nossa experiência ao longo desses 6 anos acompanhando famílias através do nosso Instagram, do podcast, do Charlotte Mason em Comunidade, dos clubes de leitura, do curso Fundamento, onde nós temos acompanhado milhares e milhares de famílias nessa jornada, não só de descoberta da filosofia de Charlotte Mason, mas de aplicação prática, para que você não fique só naquele momento muito bonito, muito bom, entendi o que é atmosfera, disciplina e vida, mas e agora? Como é que eu vou fazer isso na minha casa? Foi por isso que nós criamos essa jornada Ensinando no Caminho, para te mostrar de forma prática como você alcançar essa transformação, usando essas 3 ferramentas educacionais também. Ao longo dessa jornada, acompanhando essas milhares de famílias e também olhando para minha casa, eu percebi que o maior erro que os pais cometem é tentar corrigir comportamento sem formar hábitos. Então a cena se repete todos os dias. Guarda o brinquedo, filho, e aquele silêncio, né? Você repete, guarda o brinquedo, silêncio. Na 3ª, 4ª ou 10ª vez, você aumenta o seu tom de voz e o grito aparece, né? Guarda o brinquedo que tá na hora! Mas o que muitos pais não percebem é que nesse momento, algo está sendo ensinado para a criança. E não é a obediência, não é o guardar brinquedo. A criança, ela aprende que só precisa obedecer quando o grito chega. E ela constrói esse mau hábito. E não adianta você apenas ensinar o seu filho a guardar o brinquedo, porque você não pode tratar um comportamento sem tratar a raiz desse comportamento. E a raiz desses comportamentos são os hábitos. Charlotte vai falar que a vida inteira nós formamos hábitos, inconsciente ou conscientemente. Se você não para pensar quais hábitos estão sendo formados na educação do seu filho, você está permitindo que hábitos de pensar e agir se formem aleatoriamente. E esses hábitos vão moldar o comportamento deles, como nós já vimos ao longo dessa jornada. Charlotte dizia algo que era profundamente verdadeiro. Semeie um ato, colhe um hábito. Semeie um hábito, colha um caráter. Semeie um caráter, colha um destino. Ou seja, a educação nunca foi apenas sobre você treinar o comportamento do seu filho, sempre foi sobre destino, sempre foi sobre a formação de um ser integral e nunca foi sobre você corrigir comportamentos, corrigir ações, parar de gritar, mas é algo muito mais profundo, é você entender que você está formando o destino do seu filho, mas que tudo isso começa em um ato, que forma um hábito, que forma o caráter, que forma o destino. Foi isso que Charlotte Mason explicou, que a verdadeira educação acontece através dessas 3 forças, como vocês já viram nessa jornada Ensinando no Caminho: atmosfera, disciplina e vida. Essas 3 forças, elas funcionam como uma engrenagem. Sabe aquelas engrenagens de relógio antigo em que uma faz a outra girar e elas se complementam? Então, como nós falamos nas outras aulas dessa jornada Ensinando no Caminho, não adianta você só estabelecer autoridade no seu lar e não trabalhar a atmosfera. Não adianta você só trabalhar a atmosfera e não trabalhar a formação de hábitos. Não adianta você trabalhar só os hábitos e não trabalhar a vida por meio das ideias, que é aquilo que vai nutrir, que vai inspirar o seu filho, a sua filha a agir de forma diferente. São 3 engrenagens que precisam ser trabalhadas juntas. Então eu vou passar com vocês por algumas dessas engrenagens e falar para vocês como então elas vão se conectar, se complementar e como a gente vai usar elas para gerar essa transformação que o nosso lar precisa em 30 dias. A atmosfera é esse ambiente invisível da casa, é aquilo que as crianças respiram todos os dias. O seu tom de voz, o ritmo da rotina, a forma como os conflitos são resolvidos, a organização da sua casa. A criança aprende muito mais pelo ambiente do que pelas ordens. A Charlotte vai dizer que 1/3 da educação das crianças é a atmosfera do lar. Então, tudo o que está ao entorno da criança forma ela, forma essa educação. E nós já temos vídeos falando mais sobre isso aqui na nossa jornada Ensinando no Caminho. O nosso segundo pilar, disciplina, não significa punição. Alguns pais usam essa forma como sentido de você quer ser disciplinado no sentido de punição, mas a disciplina, ela significa formar discípulos. E nós, como pais, precisamos
precisamos lembrar que os nossos filhos são, antes de qualquer outra coisa, nossos discípulos. Eles seguem aquilo que nós fazemos mais do que aquilo que nós simplesmente falamos. Mas dentro dessa disciplina, Mason vai trazer um olhar especial para a formação de hábitos. Ela vai dizer que os hábitos são para a vida o que os trilhos são para o trem. Quando os hábitos são formados, a criança não precisa ser corrigida o tempo todo, porque o caminho já está construído ali. Agora, se você deixar o trilho fora do lugar, o que vai acontecer? O trem vai descarrilhar. O nosso terceiro ponto, então, que é a vida. Lembra? Educação é atmosfera, disciplina e vida. A vida vem por meio das ideias, de ideias vivas, histórias, livros, conversas, verdades que alimentam a mente da criança, porque uma mente bem alimentada naturalmente começa a desejar aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro. Se você focar só na atmosfera, na formação de hábito, na sua autoridade, sem focar em nutrir a mente do seu estudante, como ele vai ser inspirado em agir corretamente? Como ele vai saber o que é agir corretamente? Se você permitir que a mente dele seja apenas alimentada por aquilo que ele vê nas telas, por aquilo que ele assiste nos filmes, sem ter uma boa literatura, sem trazer histórias que vão envolver não apenas a imaginação dele, mas o senso dele de justiça, a formação nas virtudes. Então tudo isso vem através das ideias vivas. E você entende por que essas três ferramentas elas se complementam como essa engrenagem? Porque são as ideias que dão essa sustentação que os hábitos precisam. E através da atmosfera do lar, as ideias, os hábitos, eles sustentam o ambiente familiar e o comportamento da criança. Então não tem como você trabalhar apenas uma dessas três coisas, porque você precisa das três coisas integralmente. Lembra? Educação é atmosfera, disciplina e vida. Escreve aqui nos comentários para mim se você entendeu o que é educação. Então, quando essas três coisas começam a trabalhar juntas, é então que você começa a conseguir gerar a transformação que o seu lar precisa. Porque se você trabalhar em apenas uma delas, a transformação vai ser passageira. Mas se você trabalhar nas três juntas, essa transformação vai formar o caráter do seu filho, vai formar o seu ambiente familiar de uma forma saudável, focado em desenvolver uma vida genuinamente cristã. Então, quando você foca nas três, você garante que a atmosfera mude, os hábitos se formem, o caráter comece a florescer. Mas então surge essa grande pergunta: como é, Jonice, que eu vou aplicar essas três coisas na prática, na minha vida real? Para vocês que já acompanharam, escrevam aqui nos comentários se vocês já assistiram às outras aulas da nossa jornada Ensinando no Caminho. Nós falamos sobre alguns pontos, falamos sobre a autoridade, falamos sobre a atmosfera, falamos sobre as ideias vivas, como despertar o interesse do seu filho para aquilo que é bom, para aquilo que é belo, para aquilo que é verdadeiro. Mas como que na minha vida prática eu vou integrar essas três coisas de forma que elas trabalhem juntas? Porque entender a filosofia é uma coisa, né? Mas viver isso no seu dia a dia, dentro da rotina de uma casa, com 1, 2, 3, 4, 5 filhos, né? Eu já tô indo pro 5º filho aqui, é uma coisa completamente diferente. Foi exatamente para responder essa pergunta que eu e a Mari criamos o Fundamento. O Fundamento, ele é um caminho estruturado de implementação. Então, ele é um processo guiado de 28 dias para transformar o ambiente do seu lar, aplicando na prática atmosfera, disciplina e vida. E não é apenas um curso gravado que você vai assistir, como você assistiu essa jornada Ensinando no Caminho. Não, o Fundamento, ele é um desafio prático de 28 dias, onde você vai ter um desafio para cada dia da sua semana. Um desafio simples, mas que já vai gerar a transformação que você precisa. E esses desafios não são apenas teóricos, como assista ou imprima esse material. Não, eles são desafios práticos. Mude isso hoje na sua casa. Mude aquilo amanhã na sua casa. Você tem ali dentro do Fundamento segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para cada uma das 4 semanas, onde nós vamos trabalhar juntamente com vocês nessa transformação que o seu lar precisa. E é por isso que essa transformação é possível e acontece em 30 dias. Como eu mostrei para vocês, na vida dessas famílias que eu compartilhei no começo dessa aula Ensinando no Caminho, todas elas fazem parte do Fundamento, passaram pelo Fundamento, pelo desafio, tiveram essa transformação na casa e na família delas. Na semana 1 do Fundamento, você vai entender os pilares de uma educação cristã, o que sustenta uma educação cristã. E você já vai começar isso de forma prática, para que você entenda que você não está sozinha nessa jornada, mas Deus te capacita nessa jornada e é nele que você vai buscar toda a fonte. E desse lugar você vai reposicionar sua autoridade, você vai começar a agir de forma diferente na sua casa, entendendo que toda educação brota e repousa em Deus. Depois, na UF2, você já vai trabalhar a atmosfera do seu lar. E ali você vai fazer
reflexões sobre a sua atmosfera, você vai ter passos práticos de mudanças que precisam ser feitas, você tem um check-up da atmosfera para você analisar o seu lar passo a passo, e você tem aulas te guiando em todo esse processo, trazendo a experiência da minha família, da família da Mari, de outras famílias que já viveram essa transformação, de que precisaram passar por esse momento de mudança na atmosfera do seu lar, e você tem ali ferramentas práticas e também vídeos, aulas para te ajudar a entender melhor como você vai gerar essa transformação. Na semana 3, que é a semana da formação de hábitos, é onde você vai realmente construir essa formação. Você vai ter ferramentas como o habitograma, o trilho do novo hábito, onde você vai identificar os hábitos da sua casa. Você vai ter um passo a passo ali para analisar como está a obediência e desobediência, a gratidão, a ingratidão, virtude por virtude, hábito por hábito necessário estão dentro do habitograma, gente. O habitograma, ele é assim, a cereja do bolo do fundamento, porque com ele você vai analisar a temperatura de cada hábito da sua casa, porque às vezes falar de hábitos fica muito geral, tá, Janice, mas que hábito que eu tenho que pensar? Que hábito que eu tenho que analisar? E qual vai ser o hábito oposto que eu vou precisar trabalhar? Tudo isso está dentro do habitograma. Ali você vai analisar vários hábitos. Você tem também um espaço em branco para criar a sua própria lista de hábitos que você percebeu. E depois você vai ter um caminho prático dentro do fundamento nessa semana de estabelecer o trilho de um novo hábito. Como que isso é feito? Como que o hábito se forma na mente da criança? Como usar o hábito como instrumento de educação, formação do caráter e destino? Nós orientamos vocês estabelecem o trilho do novo hábito e ali vocês começam uma jornada constante de formação de hábitos e formação do caráter. E é o que gera a principal transformação na casa de vocês. Ali também vocês vão ter outras ferramentas práticas para guiar vocês nessa jornada, como o pote das ideias vivas. E na semana 4 é o momento de você entender como semear ideias na sua casa, como fazer essa construção de uma cultura cristã dentro da sua casa, no seu dia a dia, através das ideias vivas, como você vai nutrir a mente do seu estudante com indicações de livros, de leituras, de materiais, para que você realmente se preocupe em nutrir a mente do seu filho na sua casa, porque você, pai, mãe, educador, é o principal agente na educação do seu filho. Não é o professor da escola dominical, não é o professor dele da escola, é você. Então, dentro do fundamento, nós pegamos na sua mão e te conduzimos nessas 4 semanas, 28 dias de desafio prático, onde você vai entender com profundidade cada pilar e já vai aplicar essa transformação que a sua casa precisa. E é esse fundamento que é capaz de gerar a transformação que a sua casa precisa em 30 dias, porque você não vai entender apenas de forma aleatória cada uma dessas ferramentas. Você vai fazer uma construção dessas ferramentas, uma integrada na outra, para gerar a transformação que o seu lar precisa. O fundamento, ele tem toda a base dele prática, pautada na filosofia de educação cristã de Charlotte Mason. E o principal livro que estabelece todos os pilares do fundamento é o livro Pais e Filhos de Charlotte Mason, onde ela vai trazer esse olhar para a formação do caráter, onde ela vai trazer esses passos práticos para a educação. E nós não queremos que você passe ali um desafio de 28 dias e pronto, acabou. Já entendi o que é educação e agora eu sei tudo sobre a educação dos meus filhos. Essa, gente, é uma jornada de ensinar eles no caminho que devem andar. E é uma jornada longa, é uma jornada contínua. Você tem aí no seu filho até os 12 anos dentro da sua casa, uma jornada intensa de formação de caráter, mas até os 18 anos, até o período em que ele estiver morando na sua casa, você ainda está formando seus filhos. Então não é apenas um desafio de 28 dias que gera transformação para o resto da sua vida. Você precisa entender que ele começa a transformação na sua casa, ele gera a transformação que a sua casa precisa, mas você precisa entender como continuar. E para isso, a leitura do livro Pais e Filhos, ela vai te ajudar nesse passo a passo de como continuar estudando sobre educação, como continuar nesse caminho aplicando os princípios práticos da filosofia de educação de Charlotte Mason. Então, por isso, nós decidimos liberar para vocês, juntamente com o curso Fundamento, o livro Pais e Filhos. E não é só para quem faz homeschooling, mas é para qualquer família que deseja uma educação cristã, que quer formar os seus filhos, que é preocupada realmente com a formação do caráter, que entende que isso não vai acontecer só nas horas de estudo, mas que acontece dia a dia na sua casa. E talvez você esteja pensando, Janice, mas eu não tenho tempo, porque a minha rotina já é tão corrida aqui, eu já apago tanto incêndio que eu não consigo nem pensar em
em ter um curso que eu não vou conseguir fazer. O fundamento, ele não vai adicionar tarefas na sua rotina, entenda isso. Ele vai organizar aquilo que já acontece na sua casa. E é por isso que ele foi totalmente organizado dentro dessa estrutura de desafio de 28 dias, para que você não fique sobrecarregada, mas que ali, com 15, 20 minutos todos os dias, você consiga colocar algo em prática e já começar a mudança que a sua casa precisa. Talvez você pense, mas eu não sou pedagoga, né? A Charlotte escreveu esses livros para pais comuns, ela não escreveu esses livros para professores de educação, para quem tem uma pós-graduação em educação, mas o objetivo dela em começar toda a série Educação no Lar foi trazer ferramentas práticas para os pais educarem os seus filhos, porque ela, sendo professora, diretora de escolas, depois fundando a Casa de Educação, formação de professores, ela percebeu que eles não tinham como formar integralmente as crianças. Essa formação vinha da família. Então, cada escrito dela no Pais e Filhos, no Educação no Lar, aponta para essa formação de pais, porque ela quer que os pais entendam o seu papel na formação integral dos filhos, na formação do estudante. Então, eu não quero que você assuma um compromisso de um curso digital que vai ficar parado lá na sua plataforma de cursos. Não, eu quero que você assuma um compromisso com a transformação da sua casa, porque é isso que esse fundamento de 28 dias, esse desafio vai trazer de mudança e transformação para sua família. Não é algo para você assistir, é algo para você ver, entender, colocar a mão na massa, tendo sempre um passo a passo prático para te conduzir. E se você fosse buscar tudo isso separadamente, um curso de formação de hábitos, um curso sobre a atmosfera do lar, uma mentoria para sua família, terapia para corrigir a educação dos filhos, mais livros sobre educação cristã que falassem de cada um desses princípios, facilmente isso iria ultrapassar ali os R$1.000. Mas hoje você pode entrar no fundamento, participar do desafio de 28 dias e ainda receber juntamente com o fundamento o livro físico Pais e Filhos de capa dura, que vai ser enviado por correio após você entrar para o desafio do Fundamento 28 dias para gerar essa transformação que o seu lar precisa. Tudo isso por apenas R$597. Sim, apenas R$597. E você tem a garantia de 7 dias. Se você perceber que não é para sua família, se você perceber que você não vai dar conta, basta você pedir um reembolso e nós não te fazemos nenhuma pergunta. Mas eu acredito tanto, mas tanto na transformação que esse desafio vai fazer na sua casa, que além dessa garantia de 7 dias, eu vou te dar outra garantia, uma garantia de 30 dias, que é condicionada a você aplicar todo o desafio do fundamento na sua casa. Você passar pela jornada do desafio fundamento passo a passo, semana por semana. Se você aplicar todo o desafio e não tiver nenhuma transformação na sua casa, na sua família, você vai contactar a nossa equipe e nós vamos fazer uma análise com a sua família de como cada coisa foi aplicada. Nós vamos traçar um novo plano de ação para que você aplique e tenha a transformação que o seu lar precisa. E se ainda assim você aplicar e não conseguir ter essa transformação, nós devolvemos totalmente o seu investimento. Nós acreditamos muito na transformação que esse fundamento já tem gerado em centenas de famílias que já fazem ele. E é por isso que nós vamos estender essa garantia condicional, para que você, mesmo aplicando todo o curso, você entenda que não tem uma família que aplicou o desafio fundamento, que fez ele e não teve uma transformação na sua casa, na sua família, nos seus filhos. Então eu te desafio a entrar para esse desafio agora. A decisão está nas suas mãos e você tem 3 caminhos. Continuar a viver no caos, apagando incêndio, caindo e levantando na educação dos seus filhos sem ter uma base sólida e um fundamento. Ou tentar começar uma jornada sozinho, aplicando esses pilares, aplicando o que você aprendeu nessa jornada, ensinando no caminho. E essa vai ser uma jornada mais árdua e mais longa. E talvez você não vai alcançar essa transformação que o seu lar precisa em 30 dias. Mas o terceiro caminho é você começar essa jornada de transformação com uma direção clara, tendo no fundamento, no livro Pais e Filhos, o passo a passo prático para gerar a transformação que o seu lar precisa em 30 dias, com a nossa comunidade, com o nosso apoio
com o nosso suporte, com cada material que foi pensado, desenhado para gerar essa transformação e que já tem gerado essa transformação nos lares e nas famílias de centenas de pessoas. Então, se você deseja acabar com esse conflito agora, mudar o seu lar em 30 dias, ter paz dentro da sua casa, não precisar mais gritar e, acima de tudo, formar o caráter cristão nos seus filhos, clica nesse botão aqui embaixo e comece hoje a sua jornada de transformação em 30 dias como fundamento, porque quando os pais recebem direção, o lar deixa de ser esse campo de batalha. Quando a transformação começa pelos pais, pela família, com o entendimento claro do que precisa ser feito passo a passo, o lar volta a ser esse lugar de formação de almas, de formação de destino. Então clica nesse botão aqui embaixo, se inscreve para o fundamento e vem começar hoje mesmo a transformação que o seu lar e a sua família precisam.